Rede Wi-Fi, né? Para conexão na rede Wi-Fi, a gente precisa ter o nome da rede e a senha. Quando você está criando uma rede Wi-Fi, ele pergunta se você vai querer colocar a senha, e é óbvio que você vai querer colocar, e aí ele te oferece algumas caixinhas de configuração. Geralmente a gente se preocupa com uma delas, onde aparece essa sopa de letrinhas aqui, ó. Open, WEP, WPA2 Personal e WPA2 Enterprise. Bom, vamos lá. Rede aberta, nunca. Tá? Rede aberta é quando você não vai colocar senha. Assim que as pessoas olharem lá no gerenciador de rede Wi-Fi e observarem o nome da sua rede, clique e conecta. Tá? Sem nenhum tipo de preocupação. O WEP, a gente usou muito isso aqui nas primeiras redes Wi-Fi. Tá? A segurança é muito fraca, porque é uma palavra que você coloca. Tá? Você escreve a palavra e essa palavra está lá. Você não consegue usar, por exemplo, caracteres especiais. Tá bom? Já a WPA2 é o padrão mais moderno. WPA2 pessoal é o que você usa na sua casa. WPA2 Enterprise é aquela utilizada para ambientes corporativos com um grande número de usuários. Tá bom? Diferença. É o peso, entre aspas, da criptografia. Tá? Eu digo entre aspas porque você não vai ver isso, né? Mas uma rede WPA2 personal tem uma chave de criptografia e a WPA2 também tem uma chave, mas ela é mais robusta a nível de segurança. Então, o caminho é WPA2, tá? Aí você vai olhar se for um cenário doméstico, redes pequenas, pessoal, se for grandes corporações e enterprise. Ué, professor, não posso usar Enterprise em tudo? Pode. Não tem problema, tá? Embora não seja esta a ideia, né? Embora essa seja uma ideia de corporação mesmo, tá bom? VPN, né? Eu falei para vocês, mostrei. VPN é uma rede privada, é uma conexão dedicada à internet, onde os seus dados são criptografados em tempo real. Então, você se conecta a uma VPN que vai levar você até dentro do servidor da empresa em que você trabalha. Nessa época aí de home office, né, trabalho remoto, empresas usaram esse recurso em grande quantidade, né, e percebeu-se que é algo positivo, né, que funciona muito bem. A rede privada, ela funciona como um cano de água, tá bom? Que liga a sua torneira a uma única caixa d'água. Tá? Então, esta conexão ponto a ponto é o que a gente chama de VPN. O seu servidor precisa ter lá um host de VPN e o usuário precisa ter um cliente de VPN. Tá bom? Aí as duas informações se conectam. Mas antes da VPN, ou antes de você fazer uma conexão para o VPN, que vocês viram que é uma interface gráfica, pode ser que você precise fazer um acesso remoto via prompt de comando. Tá? E aí é o suporte quem faz isso, né? Então eles vão fazer usando ferramentas em linha de comando e vão usar uma dessas duas ferramentas aqui. Ou vai usar o Telnet, ou vai usar uma ferramenta chamada SSH, que é um Security Shell. Tá? Qual que é a diferença? As duas são ferramentas para acesso remoto. Tá? As duas. Tá bom? A diferença é que a Telnet ela não é criptografada. Tá? Então, se tiver alguém, entre aspas, ouvindo a rede, vai ver o que está sendo feito ali. Mas é difícil também, né? Tem que ter alguém exatamente ali naquele momento. Mas mesmo assim, né? Dependendo da necessidade, você pode usar um cliente chamado SSH. Tá bom? É tranquilo. Tá? Tem alguns comandos, né? Tem toda uma particularidade. Então, se você for trabalhar ou se um dia você precisar disso, saiba que existem informações técnicas, né, específicas para esses cenários. E existem também ferramentas de terceiros que fazem isso para você. Tá bom? Plataformas que você contrata por demanda, e aí dentro dessa contratação tem um software de gerenciamento remoto. Tá bom? Telnet é da época da internet muito lenta. Tá? Como ele não tem criptografia, os dados são puros e a linha de comando,
Você consome muito pouco largura de banda. Bom, aí o SSH não. O SSH a gente já está falando de criptografia, né? A gente está falando de uma conexão mais forte. A gente já está falando de uma situação onde você tem mais segurança, tá bom? Manutenção preventiva, gente. A manutenção preventiva de sistemas operacionais é um pouquinho diferente da manutenção preventiva de hardware, né? Manutenção preventiva de software, você vai precisar de tempo, porque um dos itens da manutenção preventiva de software é o update, tá? Então, o Windows 10, por exemplo, né? Todos os updates, eles são demorados, eles são lentos, são arquivos grandes, né? E aí, dependendo do tipo de conexão à internet que você tem, pode se levar um bom tempo, tá? Mas essa manutenção preventiva, ela prevê problemas, né? E ela atua justamente neste quesito. O que você vai fazer numa manutenção preventiva de sistema operacional? Você vai verificar os arquivos temporários e vai descartá-los. Você vai verificar se o seu HD tem erros. Você vai fazer a atualização do sistema operacional. Você vai fazer a atualização dos aplicativos que você usa. Vai atualizar o seu antivírus, anti-spyware e vai rodá-los, né, numa varredura completa. Então, é isso que a gente chama de manutenção preventiva. Eu sei que você, na sua máquina, você faz tudo isso, né? Uma vez por semana, você para ali o seu trabalho ou faz um agendamento para um horário de pouco uso e aí todos esses procedimentos serão executados lá no seu Windows, né? Se não faz, deveria fazer, tá bom? Você vai garantir uma longevidade maior ao seu sistema. É simples assim, tá? Ah, professor, mas minha máquina nunca dá problema. É, legal. Né? Legal. Se nós estivéssemos próximos, eu te daria um abraço de felicidade. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Tá? Aplicativos desatualizados, navegadores da internet desatualizados, sistemas operacionais que foram instalados há 5 anos atrás e nada de atualização, são muito mais vulneráveis a falhas e a ataques do que sistemas que estão atualizadinhos. Tá bom? Pessoal, tem o agendamento, tá? Você consegue programar tudo direitinho. Além disso, nada te impede de deixar o antivírus funcionando numa varredura completa, desligar a tua tela, né, e dormir. No outro dia você vê qual é o resultado disso. Tá bom? Nada te impede. Tudo é uma questão de agendamento. Tá? Windows Update. O Windows Update é um site da Microsoft onde você tem todos os recursos de atualização para Windows 8.1 e 10 lá disponíveis. Também temos o banco de atualizações de versões anteriores do Windows, porém, apenas a 8.1 e a 10 é que estão sofrendo atualizações frequentes. Tá bom? A Microsoft, do Windows 10, ela adotou uma política diferente. Tá? Então, ela tem, a cada segunda terça-feira de cada mês, pacotes de atualizações que são baixados, tá? E isso é feito automaticamente. Quando você vai desligar a máquina e fala assim, olha, você deseja atualizar e reiniciar ou atualizar e desligar, né? Aí você vai lá e faz. As versões anteriores não eram assim, tá? A gente tinha um controle maior do momento em que ia baixar isso e tudo mais, tá bom? O Windows 10 ele já é mais rígido nesta questão. E se for a atualização de segurança, por alguma razão, né? Lembram-se aí no ano passado, no ano retrasado, né? O ransomware, né? Aquele pânico que deu ali, que os dados dos HDs das empresas foram criptografados, o pessoal pedia resgate. Então, naquele momento ali a Microsoft lançou uma atualização de emergência, de urgência, né? E que todas as máquinas que estavam conectadas receberam esse pacote. Tá bom? Então, o Windows Update é um serviço da Microsoft que disponibiliza para você todos esses recursos. Tá? Pontos de restauração. Pessoal, é uma ferramenta muito útil para voltar a máquina num ponto em que ela funcionava corretamente. Então, toda vez que você vai instalar um programa, toda vez que você vai instalar um hardware novo e que o Windows liga, ele vai criar o que a gente chama de ponto de restauração. Isso aí é automático. Né? Então, saiba o seguinte, olha.
Sua máquina hoje está redondinha, está funcionando bem. Aí no final da tarde você instalou um programa lá para fazer edição de imagem em fotos, tá? Instalou e tal e foi embora. Foi para sua casa. Amanhã você voltou, foi ligar a máquina deu problema, tá? Mensagens de erro, telas azuis, telas pretas, né? E aí você desconfia que tem ou que possa ter uma relação com o programa que você instalou, que pode estar sendo incompatível. E o que você pode fazer? Qual é a ferramenta? É essa, ponto de restauração. Você inicializa a máquina, vai na caixinha de pesquisa e digita ponto de restauração. Ele vai abrir uma telinha como essa aqui. E aí você vai dando o próximo. O próximo ele vai perguntar qual é o ponto de restauração que você deseja usar. Ele separa por data e hora. Tá? Você vai lá, escolhe e vai baixar. Tá bom? Então, é algo que você consegue fazer muito tranquilamente. Um detalhe importante, tá? Ponto de restauração não mexe com arquivos de usuário. Bom? Então, se você apagou, né, um arquivo, jogou na lixeira, limpou a lixeira, o ponto de restauração não vai fazer nada por você. Tá? O ponto de restauração trabalha com o sistema operacional. Tá bom? E não com arquivos de usuário. Backup. De novo, né? Eu sei que você faz backup na sua máquina com frequência, mas o backup é uma ferramenta muito útil. E essa ferramenta, para quem tem Windows 10, ela está aqui dentro de configurações também. Tá? Você consegue aqui ter o link para backup. Primeira vez que você for fazer backup, demora muito. A segunda vez é mais rápido, porque o Windows 10 ele faz backup diferencial. Ou seja, ele vai fazer uma cópia nova do arquivo que sofreu alteração. Daquele arquivo que o tamanho é idêntico, ele não faz backup. Bom? Backup é estratégia. Tá? Backup é estratégia. Se é estratégia, tem que ter uma política de realização. O Windows 10, dentro da ferramenta de backup, ele tem o histórico de backups, tá? Então, de novo, assim como tem o ponto de restauração, você consegue voltar lá atrás em pontos mais antigos e resgatar um backup mais antigo, tá bom? Pessoal, backups acabam usando espaço em disco, né? Então, fique atento em relação a isso. Solução de problemas. Pessoal, da mesma forma que a gente tinha as 6 etapas para a solução de problemas de hardware, de redes, a gente também tem para sistemas operacionais. A diferença está no tipo de pergunta que você vai fazer, tá? Que vai estar focada no sistema operacional, tá bom? Então, as 6 etapas são identificação do problema, estabelecer teoria de causa provável, testar as teorias, né? Plano de ação, verificar o sistema e documentar as descobertas. 6 etapas idênticas àquelas que a gente já havia visto anteriormente. A identificação do problema é aquela etapa de entrevista, né, de repetição das falhas. Então é aqui que eu recomendo que você reproduza na frente do usuário o que está acontecendo na máquina. Então você vai seguir essa listinha e vai te dar uma boa ideia do que você tem que fazer. Na sequência, antes de desmontar a máquina, antes de sair fazendo formatação, pare um pouquinho para refletir sobre o que pode estar causando aquilo. É uma falha de programa, falha de sistema operacional, uma infecção, o disco rígido está com erros, né? Então, é algo que você precisa analisar. Não mexa na máquina ainda. Reflita um pouquinho. Assim como a gente fazia lá com o hardware, né? Eu falava para vocês assim, olha, observa, escuta, né? Veja. Aqui é a mesma coisa, né? Como você no passo anterior repetiu o problema, agora é o momento de refletir e imaginar o que pode estar causando aquilo. A partir daí, aí sim, na terceira etapa, você vai colocar a mão na massa, né? E vai fazer os testes, né? Para cada item que você imaginou que era falha, você vai executar algum procedimento, tá bom? É uma atualização do Windows, é uma atualização de driver, é a desinstalação de um programa, uma nova instalação, uma troca de hardware,
Tá? Então aqui na etapa 3 você faz esse processo. O plano de ação, né, é o caminho que você vai fazer para executar. Então geralmente etapa 3 e etapa 4 já estão muito próximas, né, porque o plano de ação tem a ver aonde buscar caminhos para a solução. Tem que ir até a loja comprar uma peça, preciso ir na internet ver o site do fabricante para baixar um driver, preciso pegar o manual do computador. Então são etapas do plano de ação. Tudo isso para você resolver o que você observou e testou lá na etapa 3. Problema de sistema operacional resolvido. Você vai refazer os testes, atualizar se for possível, repetir aquela falha reportada, se deu ok, beleza. De novo vale aquela dica, né? Reinicialize a máquina, porque muitas falhas retornam quando você reinicializa. Então você mexeu no sistema operacional, testou, deu ok, não tem problema. Reinicializa e veja se repete. Pessoal, eu cometia muitos erros, na verdade eu esquecia, né? Embora eu tivesse colocado lá na minha ficha de atendimento a questão da senha, né? Quando você reinicia a máquina, ela pede senha. Então tem que ver com o usuário qual é a senha para você poder trabalhar. E se ele não quiser te passar a senha, você tem que falar para ele, olha, então vem aqui e troca essa senha. Né? Ou leva a máquina até ele para ele trocar a senha. Mas nunca, nunca, nunca use programas para quebrar a senha, tá bom? O que está lá é particular, é pessoal, né? Agora, se você vai formatar uma máquina, vai fazer uma nova instalação de sistema, de ponta a ponta, é você quem vai fazer. E geralmente aí você pode colocar uma senha e avisar para o seu freguês, né, para o seu cliente, que você colocou uma senha tal. Geralmente, quando eu fazia formatação, né, eu colocava uma senha meio que óbvia, né? Eu colocava uma senha cliente. Tá? Então, aí, todo mundo que eu falava, mas chegava em casa e esquecia, aí eu repetia, é cliente. E aí eu orientava a fazer a troca, né? Mas a maioria não fazia. Quando o equipamento voltava para alguma manutenção, a senha ainda era cliente. Então, muitas vezes eu conseguia contornar esse problema. Tá? Na etapa 6, pessoal, é aquela etapa de registro, né, de documentação, que eu ainda digo para vocês e repito que é fundamental para você poder ter uma organização mínima de trabalho. Né? Defeitos muito complexos e que demandaram várias etapas para a resolução precisam de registro. Porque se amanhã você pegar um novo, com a vida que a gente leva, a gente não lembra. Né? E já ter isso no seu diário técnico facilita muito. Por onde começar, né? Nunca fiz manutenção no sistema operacional, mas estou com um problema aqui. Bom, pessoal, no NetAcad você tem duas telinhas como essa, que na verdade não são duas, né? São várias telinhas dentro de uma mesma tela, aonde você tem botões aqui para determinados problemas que podem estar acontecendo. Tá? Então aqui você tem 3 etapas. Tá, já prontas para você poder analisar. A identificação do problema, a causa provável e a solução possível. São ideias, tá, pessoal? Está lá no NetAcad, esse material é seu, é público, né? Você pode ir lá consultar. É lógico, se você já é experiente na área, se você já fez manutenção várias vezes, já instalou, desinstalou, nada do que está aqui talvez seja tão importante. Porém, né, se você vai fazer isso pela primeira vez, pela segunda vez, é legal que você tenha algo para se basear, tá? E aqui tem um material muito interessante que você pode carregar, tá bom? Pode ter isso. São 2 telinhas, mas que na verdade são várias telas diferentes, tá bom? Então, eu peguei um exemplo aqui, né? O sistema operacional trava, que eu identifiquei o problema, né? Então liguei a máquina, começou a carregar e travou. Então aqui você tem causas prováveis e aqui você tem soluções possíveis. Ok? Pessoal, solução possível não significa que você vai matar aí, né, 100% dos problemas. Não é isso. Mas você vai ter alguns caminhos, tá? E se você já não tinha nenhum porto seguro, você tem agora, tá bom? Esse material é bem interessante
É bem legal.